Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2019. Neste trimestre nós vamos estudar tempos, bens e talentos. A lição de hoje, ou a lição desta semana, é a lição de número 2, a mordomia do corpo. Dentro deste tema, dentro deste assunto, nós vamos estudar a dimensão material do corpo, nós vamos estudar a dimensão espiritual do corpo e no final nós vamos falar sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A dimensão material do corpo. O corpo humano é uma estrutura complexa que nos permite realizar uma série de atividades. Podemos andar, correr, lembrar fatos passados, comer, retirar o oxigênio da atmosfera, pensar, entre várias outras atividades. Tudo isso graças às várias células, tecidos, órgãos e sistemas que integram o corpo humano. Sabemos que todos os animais, incluindo os seres humanos, são pluricelulares, ou seja, possuem mais de uma célula formando seu corpo. Essas células apresentam diferentes formatos e funções e formam diferentes tecidos, órgãos e sistemas, e estão nessa ordem: célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Quando consideramos as células como o primeiro nível a ser estudado, temos o seguinte nível de organização. Células são as unidades funcionais e estruturais da maior parte dos seres vivos, com exceção apenas dos vírus. Os tecidos são formados por células semelhantes e que desempenham a mesma função. Nos seres humanos, observamos 4 tipos básicos de tecido: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os órgãos são formados por agrupamentos de tecidos que atuam juntos para realizar uma determinada tarefa. O coração, o estômago, o pulmão, os rins, o esôfago, o fígado e baço são alguns exemplos de órgãos. Os sistemas são formados por órgãos que atuam juntos para desempenhar uma função. Como exemplo de sistemas, podemos citar o cardiovascular, o digestório, o endócrino, o reprodutor, o urinário e o nervoso. O organismo humano é formado por 216 tecidos no esqueleto. O esqueleto possui 206 ossos. O cérebro tem 1 bilhão de células nervosas e seus sinais trafegam pelos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo é formado de 70% de água, 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares e 6 trilhões de células. O homem não existe por força da natureza e nem por um planejamento do homem e da mulher. Deus, com certeza, permite a existência desse homem na face da terra. A existência de cada ser humano, antes da concepção humana, já estava na mente de Deus. Todo ser humano que respira nesse exato momento não é por acaso, destino ou coincidência. Deus quis criar este homem. Deus quer dar existência ainda a este homem, dar vida a ele até agora, nesse exato momento. Deus determinou cada pequeno detalhe no seu corpo. Ele escolheu
o seu biótipo ou seu biotipo. O Criador escolheu a cor da sua pele, do seu cabelo e todas as outras características. Deus também determinou seus talentos naturais e te deu uma personalidade singular. O salmista, no Salmo 139 e o verso 15, ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Seu corpo foi feito sob medida, do jeito que Deus quis criá-lo. Deus fez o homem por um motivo, e por isso decidiu a hora do nascimento e seu tempo de vida. Deus planejou seus dias de vida antecipadamente, escolheu o momento exato de seu nascimento e de sua morte. O Salmo 139, o verso 16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Deus nos criou para louvor da sua glória. Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para condená-lo, para jogá-lo no inferno. Deus criou o homem para louvor da sua glória. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, e no versículo 12, ele disse: daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Deus criou todas as coisas para si próprio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Deus sustenta todas as coisas. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Salmo 119, o verso 91. Conforme a tua ordenança, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Deus é soberano e tem total direito de receber toda a honra e toda a glória. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Deus requer do homem uma vida de total adoração a ele. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vejam que Deus criou o homem para que o homem louve a ele, para que o homem o glorifique com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, dando a ele louvor e glórias para sempre. A dimensão espiritual do corpo. A Bíblia descreve 3 metáforas para nomear espiritualmente o corpo. A Bíblia fala do corpo do pecado, da casa terrestre e templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala do corpo do pecado, diz que Deus é o criador
do corpo, mas Deus não criou o corpo para que o homem armazenasse neste corpo o pecado. A Bíblia diz em Salmo 139, o versículo 14: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz-nos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No sentido espiritual, o nosso corpo pertence a Deus e é considerado o seu templo. Deus fez este corpo para que nele habitasse e para que este corpo, então, o adorasse. Veja o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A Bíblia nos exorta no sentido de não deixarmos o pecado reinar em nosso corpo. Ou seja, os nossos impulsos e desejos devem estar sob o controle da razão e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer habitar no nosso corpo e por isso nós devemos controlar sob a razão e também com a ajuda do Espírito Santo para não pecar. Romanos 6:12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 8, 11 e 14 nos diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que Deus, ele está formando o homem, ele está criando o homem para o louvor da sua glória, para a sua adoração. Agora, o homem deve também, recebendo Jesus Cristo na sua vida, o homem deve então buscar uma vida santa diante de Deus, uma vida separada do pecado e viver uma vida em santidade, para que assim sejais então filhos de Deus. O segredo então, amados irmãos, é fugir do pecado. Nós devemos fugir do pecado. Nós devemos vencer o pecado. E assim nós estaremos cultuando a Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus com o nosso corpo. Quando Cristo voltar a segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo será glorificado, revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Como será a segunda vinda de Cristo? Sabemos que o corpo em carne não herdará o céu. O que acontecerá com o corpo do pecado?
Primeira carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, no capítulo 4, versículos 16 e 17, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O corpo é um exemplo de como a igreja deve funcionar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Ou seja, a igreja de Jesus é um corpo. Esse corpo é formado por membros. Quem são esses membros? Eu e você. Nós somos membros do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, Jesus chamou de igreja. E em Mateus 16 e 18 ele diz: eu edificarei a minha igreja. Casa terrestre é um outro nome dado à dimensão espiritual do corpo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Isto está escrito na segunda carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, capítulo 5 e o versículo 1. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 11, ele nos diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Veja que esta casa terrestre, onde Deus habita, ela deve estar sempre combatendo contra o pecado, vencendo o pecado, porque ela deve ser a morada de Deus. O Salmos 39, o verso 4, nos diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Porque este corpo que nós temos, ele é atacado, porque ele é frágil. E se ele é frágil, precisamos de Deus neste corpo, precisamos de Jesus neste corpo, precisamos do Espírito Santo no nosso interior, para que então estejamos fortalecidos e não deixamos então que esta casa terrestre, onde Deus quer habitar, seja destruída pelo pecado. O corpo é o suporte da vida. Quando a vida deixa de existir no corpo, o corpo morre. A vida é temporária e transitória, mas o corpo, meus amados irmãos, é corruptível. Quando o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 6 e o versículo 19, ele disse que o corpo é templo do Espírito Santo. Justamente ele estava querendo dizer que o corpo é uma casa terrestre. A Bíblia está repleta de metáforas que apontam para a natureza breve da vida terrena.
Jó escreveu que os nossos dias na terra passam como sombra. A vida terrena é descrita como um sopro, uma fumaça. Por isso, para que o homem viva da melhor maneira possível, é necessário buscar no manual do Criador da vida. Qual é o manual do Criador da vida? As Sagradas Escrituras. Nela nós encontramos regras para vivermos uma vida melhor. E quando nós vivemos as verdades que estão registradas neste livro sagrado, nós então podemos viver as suas verdades e então vivemos uma vida melhor. Em comparação com a vida eterna, a vida no corpo é muito breve. Aqui, meus amados irmãos, não é nosso lar permanente, não é também o nosso destino final. Nós estamos de passagem nesta terra. Esta vida na terra, ela se finda a qualquer momento. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ao findarem a vida nesta terra, começam a viver a vida eterna com Deus no céu. Mas aqueles que morrem sem Cristo, quando parte desta vida para outra, começam a viver então uma condenação eterna. Tanto o corpo é corruptível, quanto a terra é residência temporária. Por isso, não devemos nos apegar a este mundo. Na primeira carta que Paulo de João, no capítulo 2, o versículo 15, João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Davi, ele disse: sou apenas um peregrino na terra. Salmos 19, verso 19. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11, ele disse: somos peregrinos e forasteiros. Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está escrito que somos embaixadores de Cristo. Porém, muitos cristãos estão traindo seu rei e seu reino. E, lamentavelmente, esses cristãos acreditam que seu lar é aqui, mas não é o que a Bíblia diz. A terra não é nosso lar definitivo. É por isso que aqui na terra nós sofremos dificuldades, aflições e rejeições aqui. João 15, 18 e 19, Jesus Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Percebam por que algumas promessas de Deus não se cumprem? Orações não são respondidas e algumas situações parecem não serem justas. Isso, meus amados irmãos, é permissão de Deus para que não fiquemos apegados a este mundo. Assim, então, nós sofremos nesta terra desgostos na vida, sofremos anseios, e os nossos anseios, eles
jamais são satisfeitos. A terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Nesta casa terrestre, até temos momentos felizes, momentos alegres, dias de paz e de tranquilidade, de muita graça, de muita alegria, de muito amor, mas são apenas dias, são apenas momentos, são apenas fases, mas nada é comparado ao que tem para nós na casa celestial, onde a igreja do Senhor Jesus vai morar para todo sempre. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e acabou na prisão. João Batista também foi fiel e teve a cabeça decapitada. O apóstolo João também foi fiel, mas jogaram ele em um tacho com azeite fervendo. Milhões de fiéis foram martirizados, crucificados e queimados. Chegaram ao fim da vida sem lucros terrenos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Para Deus, os maiores heróis não são os que prosperaram, que tiveram fama, sucesso e poder nesta vida, mas são os que chegaram ao fim desta vida terrena, fiéis ao Senhor, aguardando uma recompensa eterna na sua pátria celestial. O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei dinheiro, guardei riquezas, guardei bens materiais, guardei fama, guardei sucesso? Não! Paulo disse: guardei a fé. Templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios 6:19, ele disse: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? O cristão é santuário do Espírito Santo. Quando alguém se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a fazer do seu interior sua morada. Tal pessoa agora se dedica a Deus e não ao pecado. Se dedica a seguir Jesus e ser testemunha de suas obras. Servir assim inclui entregar seu corpo. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele disse: não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar sagrado, que Deus abençoava com sua presença. O corpo do cristão é sagrado porque Deus está presente com ele. O corpo do cristão, ele é sagrado, ele é santo porque a presença de Deus está nele. Quem atenta contra o corpo do crente, quem atenta contra o corpo do cristão que serve a Deus ou contra a sua vida, está atentando contra Deus. Quando o apóstolo Paulo ainda não conhecia Jesus, que ele então perseguia a igreja e que ele pegou cartas do governo para poder prender os cristãos, e ele passava pela estrada de Damasco e Jesus se revelou a ele. Jesus disse para Paulo:
por que me persegues? Ora, Paulo conhecia Jesus, Paulo estava perseguindo Jesus. Na mente de Paulo, ele estava perseguindo aqueles que seguiam a Cristo, mas Jesus disse que ele estava perseguindo a ele. Então, quem persegue a igreja, persegue a Deus, persegue a Jesus. Pecados contra o corpo. Aí nós temos vários. Nós vamos falar de alguns aqui. Prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade e, enfim, outros nós vamos falar aqui. Prostituição é um termo que vem do latim prostitutio. Trata-se da atividade que realiza a pessoa que cobra por manter relações íntimas com outros indivíduos. Prostituir-se consiste, portanto, em ter sexo a troco de dinheiro. Apocalipse 22:15, a palavra de Deus revelada a João, ele disse: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. Adultério é a definição de traição. Do latim traditio, a traição é o erro que quebra a lealdade ou a fidelidade que se deveria guardar para com alguém ou algo. Consiste em renegar, seja através de ações ou de dizeres ou de palavras, um compromisso de lealdade. Então, trair é defraudar, desiludir, enganar ou cometer adultério. E Jesus disse em Mateus 19:9, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Fornicação. O significado indireto de fornicação é o relacionamento entre solteiros. Traduzindo esta palavra do grego porneia, engloba todo tipo de imoralidade sexual. Jesus falou sobre a fornicação em Marcos 7:21-23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes, inclusive a fornicação, todos esses males procedem de dentro e contamina o corpo do homem. O corpo do homem fica contaminado. E quando o corpo é contaminado por ações que desagradam a Deus, esse corpo então está em pecado e o pecado desagrada a Deus. Homossexualidade. A homossexualidade é uma característica atribuída aos seres vivos que se sentem atraídos, seja fisicamente, esteticamente ou emocionalmente, por um outro ser vivo que possua o mesmo sexo biológico e o mesmo gênero que o seu. Qual a diferença de homossexualidade e homossexualismo? Ainda há muita confusão entre os termos homossexualidade e homossexualismo, no sentido de identificar qual será a forma mais correta de nomear a característica ou orientação sexual. O termo homossexualismo já é considerado uma expressão errônea e pejorativa nos dias atuais, pois o sufixo ismo remete à doença. Já o termo homossexualidade configura-se no mais correto, pois traduz a característica e a orientação sexual, seja por
quem for o seu desejo. Agora, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? A Bíblia chama a homossexualidade de sodomia, ato ou prática sodomita, de Sodoma, cidade palestina do Velho Testamento, para onde foi o sobrinho de Abraão, Ló e sua família. Na cidade, na cidade de Sodoma, tudo era liberado, tudo era permitido. Relacionamentos heterossexuais, ou seja, sexo entre homem e mulher de forma normal e anormal. Relacionamentos bissexuais, ou seja, sexo entre homem e mulher, e entre homem e homem, e entre mulher e mulher. As pessoas bissexuais mantêm sexo nos dois casos. Relacionamentos homossexuais, ou seja, sexo entre homens e entre mulheres. Hétero do grego é diferente. Homo do grego quer dizer igual. Bi do grego dois. Sodoma tinha este tipo de viver entre seus cidadãos. A forma mais conhecida lá em Sodoma, naquela época, era a da prática sexual de homens com homens. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí, ele diz assim, não erreis. Ele está dizendo para o povo de Corinto, para a igreja, não errar. Ele vai dizer, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ou seja, os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A transexualidade. A transexualidade, também conhecida como transgeneridade, que é o transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero, é um sentimento de que um gênero biológico, genético, fisiológico não corresponde ao gênero com o qual se identifica ou se percebe. Os transexuais ou transgêneros geralmente se descrevem como se estivessem presos em um corpo que não corresponde ao seu verdadeiro gênero. Eles costumam praticar o travestismo e também podem, e muitos estão procurando, a terapia hormonal ou a cirurgia de mudança de sexo para adequar seus corpos ao gênero percebido. A Bíblia em nenhum lugar menciona explicitamente a transgeneridade ou descreve alguém como tendo sentimentos transgêneros. No entanto, a Bíblia tem muito a dizer sobre sexualidade humana. O conceito mais básico para a nossa compreensão de gênero é que Deus criou dois gêneros. Deus não criou 3 gêneros. Deus não criou 4 gêneros ou muitos outros gêneros. Não. Deus criou apenas 2 gêneros. Homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27. O mais próximo que a Bíblia chega de mencionar a transgeneridade é em suas condenações à homossexualidade, conforme o que está escrito em Romanos 1, 18 a 32 e 1 Coríntios 6, 9 e 10. E ao travestismo, Deuteronômio 22 e 5. E quanto à possibilidade de que aqueles que sofrem com transgeneridade tenham um cérebro que funcione como um gênero, enquanto o resto do corpo é biologicamente o outro gênero. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia
nem sequer sugere tal possibilidade de que o cérebro é uma forma e o corpo vai agir de uma outra forma. Agora, não importa se a distorção de gênero tenha uma causa genética, hormonal, fisiológica, psicológica ou espiritual. Ela pode ser superada. Essa distorção de gênero pode ser superada, pode ser curada através da fé em Cristo e da confiança contínua no poder do Espírito Santo. A cura pode ser recebida, o pecado pode ser superado e as vidas podem ser transformadas, podem ser mudadas através da salvação que Jesus provê, mesmo que existam fatores biológicos, fisiológicos. Os crentes coríntios eram um exemplo, eles são até hoje exemplos de mudança, e Paulo disse isso. Ele disse assim: e tais fostes alguns de vós. Ele continuando ali, quando nós paramos em 1 Coríntios 6:10, ele continua do verso 11 dizendo: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há esperança para todas as pessoas, quer sejam transexuais, transgêneros, com transtorno de identidade de gênero, travestis também, devido ao perdão de Deus, que está disponível a todos aqueles que querem ser libertos, que querem serem curados, que querem ser transformados através de Jesus Cristo, através do perdão de Jesus na vida dessas pessoas que necessitam desse perdão. A santificação do corpo. A santificação é a prática da mordomia do corpo, quando se leva em conta a ação de Deus para a contribuição do seu crescimento espiritual. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus. Deus quer o crente buscando viver uma vida inteiramente de santidade. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pode nos santificar quando desejamos. Ele nos santifica através de Cristo, através do Espírito Santo e através da sua palavra, através de Cristo, disse na 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quanto ao Espírito Santo, 1 Coríntios 6:11, e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, também através da palavra. João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A responsabilidade humana na santificação. Deus, ele nos santifica, claro que santifica, mas há uma responsabilidade do homem quanto à sua santificação. A santificação é um processo que depende da responsabilidade de cada crente com sua vida de testemunho pessoal. Não é na igreja que o homem dá testemunho pessoal, é lá
no mundo, é no seu trabalho, é conversando com os seus amigos, é na sua família, nesses lugares onde há pessoas não cristãs, descrentes de Jesus, é neste lugar que nós devemos dar testemunho pessoal. A santificação consiste na renúncia e nas vitórias que o cristão vai adquirindo em confrontos que nós vamos tendo com o pecado. Diariamente nós temos esses confrontos. São tentações para nos levar à condenação eterna, mas nós devemos vencer, nós devemos renunciar. É responsabilidade nossa renunciar, não querer pecar. E o Senhor nos ajuda. É preciso dar lugar à vontade de Deus. Apocalipse 22:11. Quem é santo, seja santificado ainda. Há 4 elementos essenciais para o fortalecimento e crescimento no processo de santificação. A fé em Cristo, é o que está em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, ou pela fé. Dedicação a Deus, Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Andando em espírito é o outro elemento, andar em espírito. Enoque andou com Deus. Muitos homens do Antigo Testamento andaram com Deus. Nós também, nos dias atuais, devemos andar com Deus. Gálatas 5:16 e 17, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, nós estamos nesta batalha, porque a carne, ela é atraída, ela quer pecar, mas o Espírito Santo na nossa vida nos ajuda a vencermos e termos a vitória em Cristo Jesus. Mateus 16:24, renunciando ao pecado é um outro elemento, nós devemos renunciar o pecado. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, deve renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir a Jesus, o Salvador do mundo. O culto racional e a mordomia do corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está em Romanos 12:1 e 2. Então, primeiro, o nosso culto racional, nós devemos administrar o nosso culto de forma que o nosso sacrifício para Deus seja um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes em Roma para oferecerem a Deus um sacrifício vivo. Na antiga aliança, Deus recebia sacrifícios de animais que apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus ofereceu um sacrifício definitivo, e os sacrifícios feitos no Antigo Testamento ficaram velhos, já não têm mais validade. Hebreus 9:12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Agora,
O único sacrifício recebido por Deus é o corpo redimido do crente em Jesus. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Aqui, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Também um sacrifício santo, um sacrifício vivo, santo agora. Nosso culto ao Senhor deve ser santo. Para oferecer um culto ao Deus Santo, o nosso sacrifício precisa ser santo. Nosso corpo precisa ser santo, nossa alma, nosso espírito deve estar em santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de santidade a Deus é um culto ao Senhor. Então, por último, deve agradar, um sacrifício agradável a Deus. O nosso sacrifício deve agradar ao Senhor, como Deus se agradou de Noé, como Deus se agradou do sacrifício de Abraão, como Deus se agradou de outros sacrifícios. Somos sacrifícios agradáveis para Deus quando não nos conformamos com o mundo. O mundo é definido para nós em 1 de João 2,15, 16, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida. A cobiça da carne, porque a carne atrai nossos apetites pela comida, pela bebida e pelo sexo. A cobiça dos olhos também nos atrai ao materialismo, também invejando tudo o que queremos e não podemos ter. Ou seja, nós só invejamos aquilo que nós não podemos ter, que nós queremos, mas não podemos ter. O orgulho da vida é definido como qualquer ambição que nos coloque no trono de nossas próprias vidas. Nosso culto santo, racional, é agradável a Deus quando não nos conformamos com o mundo. Deus abençoe preciosamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.